Querido, quando ele falou com o Senhor Jesus respondeu não para ele, mas para os discípulos e aqueles que estavam discutindo com os discípulos e escribas. E fala assim no versículo 19: e ele, respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me o menino, o rapaz. Tinha um grupo de homens incrédulos que estavam discutindo sobre religião. A palavra diz que eles estavam discutindo sobre religião, mas não conheciam o Senhor, não sabiam do poder do Senhor. Tem muitos religiosos que falam que conhecem o Senhor, mas não conhecem nada. Ele nunca teve intimidade com o Senhor, nunca sentiu o Espírito Santo do Senhor, nunca sentiu a presença do Senhor. São apenas religiosos. A palavra diz assim, e quando ele fala essa geração incrédula, ele está falando para aqueles também que estão aqui no nosso meio, que são aqueles que apenas ouvem falar de Jesus, mas não quer ter uma experiência com o Senhor Jesus. E ele fala: até quando eu vou te sofrer? Eu morri na cruz do Calvário por você, eu dei a minha vida por você, verti sangue por você, levei murro no rosto por você, a coroa de espinho veio sobre minha cabeça por você, fui amarrado no tronco, fui chicoteado por você, fui crucificado na cruz do Calvário por você, entreguei o meu espírito, mas ressuscitei, estou no meio da igreja, e você ainda não acredita em mim. É isso que ele está dizendo. E a palavra diz assim, no versículo 20: e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Tremendo isso, né? Jesus não falou nada, só a presença. Quando o rapaz que estava ali com um demônio mudo, um demônio que o jogava no fogo, o jogava na água. Sabe por que o demônio às vezes jogava ele no fogo, às vezes jogava na água? É porque o demônio quer trazer confusão mental. Uma hora ele te põe numa situação, na hora ele te põe na outra. Na hora ele deixa você ter um pouquinho de prazer, daqui a pouco ele te põe na tristeza. A mente fica confusa. E é o que ele mais quer, que você tenha confusão de mente. Você nasceu, querido e querida, para ser vitorioso. Quando o demônio o viu, o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Bastou a presença do Senhor Jesus. É isso que nós temos que entender. Se o que está te perturbando, se você clamar pelo Senhor, só a presença do Senhor do seu lado faz o demônio se afastar. E não se engane, nós vivemos uma luta espiritual. As coisas que acontecem no nosso mundo secular, você pode saber que vem de um comando espiritual. A palavra diz que há uma rocha de demônio aprisionando as pessoas, lutando contra as pessoas. Mas quem conhece a palavra de Deus sabe que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus, porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando você conhece a palavra, você não está mais em luta, você está em vitória. Você só está em luta quando você não conhece a palavra. A palavra diz assim que Jesus fez uma pergunta a esse pai. O menino estava lá, o rapazinho, caído no chão. Nós podemos até imaginar essa cena, Jesus ali em pé, o pai chegando perante ele, desesperado.
e o menino, o rapaz caído, espumando. Jesus faz uma pergunta, no versículo 21, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Por que Jesus tinha que perguntar isso? Não seria mais simples Jesus só assim, sai dele, demônio, e o menino ficar liberto? Então por que Jesus pergunta, desde quando está sucedendo isso com esse rapazinho? Porque Jesus sabia que dentro daquele pai já não existia mais esperança. Jesus sabia, porque Jesus é o Senhor, e ele, antes de tratar o garoto, ele ia tratar aquele pai, fazer cura interior naquele pai. Por isso é que ele pergunta para ele, e ele disse-lhe: desde a infância. A esperança demorada, o que a palavra diz? A esperança demorada abate o coração. O provérbio diz que quando a sua esperança é muito demorada, quando você demora muito a receber, você fica abatido, você fica sem esperança. E era isso que aconteceu com esse rapaz, com esse pai. Ele já estava ali sem esperança. Por isso que Jesus falou: desde quando sucede isso? E ele disse: desde a infância. Desde que aquele rapazinho era menininho, 5 anos, 4 anos, 3 anos, ele era. E aí nós vemos que demônios também agem sobre crianças. Vocês veem a necessidade de você ter seu filho dentro da casa do Senhor? Às vezes você tinha um pensamento que demônio só agia sobre adulto, mas demônio também age sobre criança. Porque esse rapazinho era desde a infância, a palavra diz que o demônio vinha sobre a vida dele, e o despedaçava e o fazia espumar. Por isso que nós temos que trazer nossos filhos à casa do Senhor. Tem que receber imposição de mãos, tem que receber a palavra, tem que ser liberto, tem que ser curado. Um filho seu hoje, que às vezes está preso na droga, é porque ele nunca foi à casa do Senhor. Aí a palavra diz assim: e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isso. Ele disse: desde a infância. Outra coisa que nós aprendemos, o terceiro passo que esse pai deu, é que esse pai, ele abriu o coração. Ele, quando chegou perante o seu Jesus, ele se derramou perante Jesus. Eu vejo vidas que quando chega perante Jesus, às vezes na oração secreta, dentro do quarto dele, ele não quer falar para Jesus as coisas que estão dentro dele, como se Jesus não soubesse. Só que Jesus quer que você se derrame perante ele, que você fale daquele pecado que está lá escondido, que você sabe que vai te levar para o inferno, mas que você gosta. Você sabe, te traz conflito, te traz terror, mas você gosta, e você tem que falar para Deus: Deus, eu quero ser liberto desse pecado, ele vai me levar para o inferno, mas eu gosto desse pecado. Porque Deus quer ouvir de dentro de você a sinceridade. Quando você fala isso, você desmascara o adversário, e o Senhor vai lá dentro de você, porque ele tem poder, e tira aquele pecado. Foi isso que esse homem fez. Ele abriu o coração. Ele fala assim: e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas, olha como é que esse pai fala: mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Você vê que era um pai que ele sofreu tanto com esse filho. Qual pai ou mãe que não sofreria com um filho que desde a infância é dominado por um demônio? E ele sabia disso, que era um demônio, porque ele fala: Senhor, se tu puderes expulsá-lo. Então ele sabia, aquele pai sabia com o que ele estava lidando.